Pode? Posso falar? Então, pessoal, conforme eu venho prometendo há algumas semanas, a gente vai começar a estudar um pouco o livro de Jeremias, né? Jeremias é interessante a gente começar a enxergar, antes de começar a debater as questões da vida do profeta, do que ele narra no seu livro, qual é o contexto, né? O contexto é no reino de Judá. Então, Israel já tinha sido partida em dois reinos há bastante tempo atrás. Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. 70 anos antes de Jeremias nascer, mais ou menos, Israel, o reino do norte, já tinha sido exterminado e o povo do norte tinha sido levado como escravo para a Babilônia. E o reino do sul subsistiu, né, aproximadamente mais 70 e poucos anos. Não, 70 e poucos anos? Não, 70 anos ele tinha saído. Jeremias profetizou por mais ou menos 40 anos. Por aí, uns 110 anos antes, aproximadamente, Israel já tinha sido levado para o cativeiro. E aí Jeremias ele vai nascer no final do reinado de Manassés. Vocês vão lembrar que em outro momento aqui a gente estava falando sobre Ezequias e eu falei que Ezequias ele pediu 15 anos, pediu sobrevida a Deus, né? Uma enfermidade que ele tinha, e Deus deu a ele mais 15 anos. E nesse período de 15 anos que Deus deu a Ezequias, Deus fez com que ele tivesse descendentes. Ezequias não tinha descendentes, a linhagem de Davi seria encerrada, e Deus ele é fiel. Então, ele usou a enfermidade de Ezequias para levar Ezequias a orar, e na oração de Ezequias ele deu mais 15 anos, e dali veio o descendente, foi Manassés. E Manassés foi um dos piores reis de Israel. Ele promoveu atrocidades e depravações dentro do reino que nem mesmo os cananitas praticavam nos seus territórios. Então, assim, a postura hedionda de Manassés vai inclusive ecoar no livro de Jeremias. Tem um certo momento que a gente vai ver aqui que Deus fala que está punindo o reino de Israel como um todo, não só Judá, mas Israel, o povo de Israel, também por causa das perversidades que foram praticadas durante o reino de Manassés. Então, assim, Jeremias nasceu no reinado de Manassés. Quando ele tinha mais ou menos 10 anos de idade, foi quando o rei Josias ele assumiu o trono. Josias era uma criança quando assumiu. Depois de um tempo, Josias, no reinado dele, né, é achado o livro da lei. Durante um período de escavações na área do templo, eles acham um rolo com o livro da lei. E dali é restaurada, há uma restauração da lei dentro de Israel. A lei de Moisés, que eu estou falando, a lei que estava perdida. E aí, é mais ou menos nesse período, quando ele era criança, durante a restauração do livro da lei, que ele recebe o primeiro chamado dele de Deus. E aí Deus começa a tratar com ele, dá a ele uma missão, ele começa a anunciar aquilo que Deus está condenando no povo de Israel durante o ministério profético dele. Deus dá a ele várias visões, dá a ele várias mensagens. E ele vai anunciando isso até o ponto que ele é perseguido por causa da mensagem que ele pregava. A mensagem que Jeremias pregava era disruptiva, né? Era transgressora. Essa palavra que eu estou usando com frequência, então vou usar novamente. Era uma mensagem de quebra de paradigma, né? Então ele estava anunciando: olha, aquilo que vocês pensam que estão fazendo não está agradando a Deus. Aquilo que você pensa que você vive e agrada a Deus não agrada a Deus. Você pensa que você tem um relacionamento com Deus e você não tem. Você pensa que há paz e não há paz. Você pensa que há prosperidade e não há prosperidade. Porque vocês não estão enxergando
que o que vocês estão vivendo e fazendo é uma abominação diante de Deus. E interessante que dá a entender que o povo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Então não é aquela coisa, aquela apostasia deliberada, né? Tipo, eu não quero servir a Deus, vou virar as costas, propositalmente vou virar as costas para a lei dele, para quem ele é, para os mandamentos dele. Não. É uma coisa de passar pano para si mesmo, entendeu? Se enganar com aquilo que você está vivendo e você acha que está vivendo para Deus. Assim, eu acho bem providencial a gente meditar nisso nesses dias de hoje, porque a gente tem vivido um pouco disso na realidade da igreja moderna, né? E aí eu posso até não me isentar disso, né? Porque eu também faço parte da igreja, né? Eu posso não fazer parte de algumas denominações, mas eu sou a igreja. Então, tem pessoas que propositalmente têm tentado tapar os seus ouvidos e fechar os seus olhos diante da realidade de que o evangelho que está sendo vivido nas igrejas institucionais modernas talvez não seja o verdadeiro evangelho, achando que está fazendo a vontade de Deus com aquele estilo de vida que estão vivendo. E é basicamente o mesmo cenário que Jeremias encontra. E Deus levanta Jeremias para ele anunciar um povo um caminho de arrependimento, um caminho de renovo, um caminho para retornar ao verdadeiro relacionamento com Deus. E eu creio que Deus está, nessa época de hoje, também levantando pessoas, vamos chamar de seus profetas, como Jeremias era um profeta, para anunciar aquilo que está no coração e na mente de Deus quanto aquilo que é o verdadeiro relacionamento com Deus, né? A característica de um profeta, e eu não vou entrar nesse aspecto aqui, não é o estudo, o foco do estudo não é esse, mas a característica de um profeta não é tão somente anunciar coisas futuras ou vindouras, mas é através de um relacionamento com Deus, de amizade com Deus, como Abraão era chamado de amigo de Deus, né? E Abraão, no livro de Gênesis, ele é chamado de profeta, mas você não vê Abraão fazendo predições do futuro, nem eis que te digo, no entanto ele era chamado de profeta. Então a gente infere que o profeta é você ser um amigo de Deus e traduzir em palavras, gestos ou atitudes inteligíveis aos humanos aquilo que é a vontade que está na mente e no coração de Deus. Então, o que Jeremias aqui está fazendo é anunciar ao povo a mágoa, a quebra de paradigma de uma realidade religiosa que vinha da mágoa, vinha da condenação daquelas atitudes por parte de Deus. Então, Deus abre o coração dele para Jeremias, e Jeremias está disposto a ouvir. Então, basicamente, quando isso acontece, isso fere egos, isso fere os sacerdotes do templo, isso fere os reis, isso fere as autoridades, e Jeremias ele acaba tendo que pagar o preço desse chamado. O que é interessante é o seguinte, basicamente Deus está falando assim, olha, eu preciso que alguém fale para esse povo o que está no meu coração. Você é meu amigo, Jeremias? Vocês não vão encontrar isso escrito ali, mas eu estou tentando fazer uma leitura em forma de parábola, fábula, ou uma coisa mais palpável para a gente entender. Deus está falando assim, Jeremias, eu te escolhi, você é meu amigo? Aí Jeremias, eu sou, então ok. Então, olha aqui, eu não estou gostando nada disso que está acontecendo, vou abrir meu coração para você, Jeremias. Então ele abre o coração para Jeremias, ok. Você entendeu, Jeremias? Entendi, Senhor. Então vai lá e fala isso para aquele povo lá, porque eles não estão me ouvindo. Aí Jeremias vai fazer isso. E a gente pode pensar o seguinte, né? Então, aí Deus vai fazer acontecer, né, cara? As 10 pragas do Egito, né? Então, poxa, vai vir, a água vai se transformar em sangue, né? Os peixes vão morrer, as moscas vão vir, né? Poxa, vai vir rãs, né? Nuvem de gafanhoto, né? O céu vai escurecer, né? Ou seja, ele vai prover sinais e maravilhas
para ir minando a vontade do povo de resistir e eles vão se converter e Jeremias será honrado. Não. Assim, nenhum sinal, essa aqui é interessante, nenhum sinal segue Jeremias. Sinal miraculoso. A gente não vai ver isso no livro de Jeremias. A gente vai ver as profecias de Jeremias se cumprindo cabalmente. Agora, sinal assim, miraculoso, você não vê. E você vê Jeremias sendo honrado, né? Então, Deus vai te honrar. Você é cabeça e não cauda, né? Jeremias, não se preocupe, né? Você é cabeça e não cauda, né? Eu vou te fazer prosperar, Jeremias, né? Nenhuma porta que eu abrir, homem nenhum pode fechar, Jeremias, né? Não acontece isso. Ele vai para a cadeia, ele é jogado na cisterna, ele apanha. Então você vê, assim, Deus está chamando ele praticamente assim, Jeremias, você é meu amigo? Sou. Você entendeu o que eu falei, Jeremias? Entendi, senhor. Então você anuncia isso para aquele povo? Anuncio, senhor. Mas o que vai ser de mim? Não, você vai sofrer no caminho. Você vai sofrer no caminho. Não, mas o senhor vai me livrar. Não, eu vou te livrar. Você não vai morrer, mas você vai sofrer, entendeu? Então Deus fala com ele assim, meio que diretamente, olha, você não vai morrer, mas você vai sofrer. Então, por que é importante ter isso em mente? Porque não é porque Deus te deu uma missão que ele vai te livrar das consequências que advêm daquela missão. Porque ao mesmo tempo que ele está preocupado que você cumpra a missão dele, ele está preocupado também em gerar algo em você. Então, o caminho de Jeremias é um caminho em que ele está anunciando algo para o povo, mas ao mesmo tempo Deus está trabalhando no caráter dele, como homem de Deus. E a gente vai ver que ele é chamado, provavelmente ainda quando jovem, ali 10, 12, 14 anos talvez, e o ministério dele dura 40 anos. Ele passa por, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 reis de Judá. Ele passa por 5 reinados e ele vai até o último reinado, que é de Zedequias. E quando Judá acaba, acabou o reino de Israel, não tem mais reino. Ele ainda profetiza, mesmo no exílio. Quando ele vai para o exílio, ele mesmo assim ainda continua. Então a gente vê que ele tem um ministério longevo, Deus honra o que prometeu, por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. E ele é fiel. Né? Se ele prometeu que ele não iria perecer na jornada, ele não perece. Mas ele sofre, pessoal, ele sofre bastante. Então, nós somos chamados a um processo de restauração da igreja a aquilo que eu vou chamar de o fundamento dos apóstolos. Né? Eu creio que nós estamos sendo chamados por Deus para anunciar um evangelho apostólico, não o evangelho, entre aspas, com E minúsculo, da modernidade. Isso é disruptivo, é disruptivo. Isso é transgressor? Isso é transgressor, como foi para Jeremias. Sinais nos acompanharão para comprovar que isso que a gente está anunciando é verdadeiro? Talvez não. Talvez sim, talvez sim. Ou talvez não. Né? E no talvez não, você vai contar com o quê? Com o convencimento que vem da integridade do que é pregado e do Espírito Santo que se move em você. Mas as pessoas necessariamente vão aceitar isso? Talvez não. E podem reagir mal ao que você está pregando? Sim, talvez sim. E aí você sofrer consequências disso? Sim. E você pode sofrer com isso. Você pode ser perseguido por causa disso. Você pode ter que colher as consequências de estar defendendo isso. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Enxerguem o livro de Jeremias como um consolo para os seus corações. Que tipo de consolo? Ao longo do que nós vamos estudar no livro de Jeremias, vá se consolando com aquilo que Jeremias viveu, vá aprendendo e apreendendo as mensagens que foram passadas por Jeremias e aquelas que Deus passou a Jeremias. Tentando se colocar no lugar dele e aprendendo junto com ele. Assim, viva o processo
da transformação do jovem Jeremias no profeta maduro e experiente Jeremias. Do jovem que não sabia o que ia ser da vida dele no futuro, até o idoso Jeremias que passou por sofrimento, foi perseguido, foi preso, né, e teve que colher o resultado da pregação que ele mesmo anunciava. Em um certo momento, ele ficou mais de ano preso. E aí a gente pode se perguntar, né? Ele com certeza, irmãos, assim, eu não estava lá, mas eu tenho certeza que em algum momento ele, caramba, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, estou mais de um ano preso. Tipo assim, cadê o senhor nessa hora, né? Ah, isso é humano, pessoal. É humano. Jeremias era um ser humano, entendeu? Então, a gente vai tentar ler aqui nas entrelinhas as nuances dessa realidade do ministério dele. Né? Então, Jeremias ele era filho, já fala ali logo no verso 1, né? A palavra de Jeremias, filho de Hilquias. Quem era Hilquias? Um dos sacerdotes que estava em Anatote. Então, tem gente que vai falar que Hilquias era um dos sumos sacerdotes. Tem um Hilquias que era sumo sacerdote em Jerusalém, mais ou menos nessa época. Mas eu acredito que não é, porque ele mesmo não se refere a ele como o sumo sacerdote, mas como um dos sacerdotes. Então, ele era um sacerdote, nascido em Anatote. Anatote era um vilarejo levita. Era um vilarejo só de sacerdotes, porque os levitas eles não tinham território, né? Na hora da divisão da herança de Israel, eles não ganharam território para que o indivíduo tivesse um território. A tribo ganhou alguns vilarejos e cidades, que eram cidades levitas, aonde eles poderiam sobreviver naqueles locais, e Anatote era um deles, que ficava a cerca de mais ou menos entre 3 e 5 quilômetros de distância de Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham que oficiar no Templo de Jerusalém. Então, era tipo o subúrbio dos sacerdotes, subúrbio levita, né? E ele era ele era da tribo de Levi, mas nasceu no território de Benjamim. Por que fala ali que era na terra de Benjamim? Porque, como eu falei, era no território de Benjamim, mas era uma cidade cedida aos levitas, que não tinham território. Né? Aí ele veio a palavra do Senhor no verso 2, nos dias de Josias. Então, como eu falei, ele nasceu durante o reinado de Manassés, e mais ou menos quando ele tinha entre 10, 12, talvez, vamos lá, talvez 14 anos, foi quando Deus falou com ele, e aí o rei já era o rei Josias, que começou a reinar como criança, e ao longo do reinado dele a lei foi descoberta, então a palavra do Senhor veio a ele nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias. Aí aqui ele já determinou, olha, Deus falou com Jeremias desde Josias até Zedequias. E depois de Zedequias, acabou o reino, não tinha mais. Zedequias foi o último rei de Israel. Né? Depois a coisa acabou. Né? Então, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês de exílio de Jerusalém. Então, como eu falei, depois que acabou o reino, Deus continua ainda ministrando através de Jeremias, mesmo eles no exílio. Né? Jeremias ele é contemporâneo de Ezequias, de Sofonias, de Daniel. Só que Daniel, que talvez seja um... Ezequias também é famoso. Ezequiel, né? Desculpa. Ezequiel também é famoso, mas Daniel talvez seja... A gente esteja um pouco mais familiarizado com a história dele, porque é a história da fornalha, né? E a história da Cova dos Leões, elas são bem famosas. Né? Se eu perguntar assim, fala uma passagem famosa da vida de Ezequiel, dificilmente alguém vai saber. Mas aí já é mais conhecido no meio... A Cova dos Leões, por exemplo, é conhecido até fora do meio evangélico, vamos dizer assim, do meio religioso. Né? Ezequiel não, já é um negócio mais assim, você tem que ter um pouco de vivência de igreja para conhecer Ezequiel. Agora, Jeremias é contemporâneo desses caras, né? Só que diferente de Daniel, por exemplo, que foi desterrado para a Babilônia, Jeremias não foi para a Babilônia. Quando o reinado de Zedequias acaba, ele vai para o Egito.
né? O exílio dele foi no Egito, não foi? E ele não foi como escravo, né? Daniel foi como escravo, né? Ele era da corte, foi levado como escravo. Alguns dizem, inclusive, que Daniel foi como escravo e ele era eunuco na corte do rei da Babilônia, né? O que implicaria dizer que ele foi castrado e não teve descendentes, né? Mas aí são conjecturas, não é tão claro assim. Pode ser, é possível, eu não descarto. Mas Jeremias não, Jeremias ele não foi como escravo, né? Ele foi para o Egito. Então, ok, esse é o contexto, beleza? Aí a gente entra no verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Aí aqui já é ele falando, ok. Então, contextualizando isso, Deus falou comigo, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e constituí profeta às nações. Ok, a gente pode começar. A minha ideia é a gente parte por parte. Só uma pergunta antes. O senso de maturidade dessa época é muito absurdo do que a gente pensa hoje, né? Sim. Porque Uhum. uma criança, ela tem que ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus assim desse jeito. Mas Samuel Assim foi como mais Samuel, novo. assim como Samuel. Sim. Mas você tem que entender, por exemplo, Da que a cultura. partir de 12 anos, né, quando você passava por aquele processo chamado Bar Mitzvah, Uhum. né, você já era considerado adulto. Não existia É, adolescência. não tem adolescência, entendeu? Você passou dos 12, aproximadamente 12 anos, passou pela cerimônia do Bar Mitzvah, você é considerado adulto. A mulher menstruou, já é considerada mulher. Por isso Então, que Maria era novinha, né? provavelmente Maria teve Jesus com 14 anos, é o mais provável. Entendeu? Então era normal, com essa idade, você já começar a constituir família, entendeu? Então, assim, você era forçosamente levado à idade adulta porque você era tratado como adulto. Então, aqui, nessa mais ou menos a cidade que ele tinha, ou ele estava na iminência de passar pelo processo dele de bar mitzvah, ou ele tinha já passado há não muito tempo atrás por esse processo, né? Então, ele era filho de sacerdote, né? Como é que tinha escola de sacerdote? Né? Vai para a escola de sacerdote. Não, como é que ele era treinado para ser sacerdote? Pelo pai. Pelo pai. Como que ele era treinado? Oralmente, E, diariamente, tipo assim, obediência. tô indo no templo, vem comigo, né? Ó, tô fazendo, faz comigo, entendeu? Então, o aprendizado naquela época era muito de pai para filho, né? O ofício era passado de pai para filho, inclusive do sacerdote. Então, quando a gente fala que Jesus era carpinteiro, né? A palavra que é usada para descrever Jesus como carpinteiro e José como carpinteiro, a gente acha que é aquele que trabalhava em madeira. Mas não é, ele era um artesão. A palavra melhor, a tradução melhor é artesão. Aquele que trabalha com materiais e através dele gera construtos. Eu não sei uma palavra melhor para falar isso. Utensílios, né? Mas aí é que tá, não só utensílios. Ele trabalhava desde podia fazer uma porta, Uhum. podia fazer uma mesa, mas muito provavelmente pela região onde ele morava e a palavra, o sentido realmente da palavra naquela época, né, no grego koiné, que é o grego do povo, muito provavelmente ele era um cara que trabalhava com pedra, construção. Então, ele caberia muito melhor dizer que é pedreiro do que carpinteiro na mentalidade de hoje, entendeu? Por isso que ele usa na parábola, ele fala lá da construção de duas casas, Rocha, né? sobre a rocha, tal, tal, tal. Por isso que ele usa a analogia da pedra de esquina, Não tem porque parábola é a com vivência dele. madeira, né? Ah, não tem parábola com madeira. Por quê? Porque ele provavelmente lidava com isso. Jesus trabalhava em construção, entendeu? Ele falava muito sobre edificar, né? Então, Uhum. ele trabalhava com construção. Tem até, depois a gente pode até entrar nisso, né? Tem até um duplo sentido nisso, quando ele fala, é, destrua esse templo e eu reedificarei, 3 dias, né? Tem a ver com o ofício dele.
também. Mas, então Jeremias ele estava nessa, provavelmente, pela cultura da época, né? Não tem registros disso, mas todo mundo fazia isso. Então ele não seria diferente, né? O pai dele levava ele no templo, ele frequentava o templo, ele oficiava como aprendiz junto com o pai dele, ajudava nos sacrifícios, né? E quando Deus vai falar com ele, ele já tinha essa vivência religiosa. Então, assim, isso que a gente tem que ter em mente. Ele conhecia a Torá, conhecia a lei de Moisés, né? Ele tinha conhecimento dos ritos, ele tinha conhecimento dos mandamentos, né? Então, Hilquias é interessante, né? Hilquias o nome Hilquias dá a entender que Hilquias era um homem consagrado a Deus. Hilquias, estou tentando me lembrar aqui, eu li isso outro dia, mas eu acho aqui rapidinho, quer ver? Hilquias. É isso. O Senhor é minha porção. Então, Hilquias é o Senhor é minha porção. Tudo indica que eles estavam nesse momento, né, de apostasia da fé. Por isso que Deus levanta Jeremias para pregar e anunciar ao povo: o povo pensa que está me servindo, os sacerdotes pensam que está me servindo, o rei pensa que está me servindo, ninguém está me servindo. Mas provavelmente o pai dele era um cara firme, entendeu? Naquilo que fazia, né? Então, quando Deus vai chamar ele, ele vinha de uma cultura religiosa, ele tinha vivência religiosa, ele frequentava o templo. O pai dele era um cara que guardava a lei. Então, ele tinha uma base. Só que ele estava num meio de vivência em que as pessoas estavam desvirtuadas do caminho que é o caminho do Senhor. E aí Deus, olha para ele e fala: é você, né? Então fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, aqui ele faz duas coisas interessantes. Primeiro ele diz: antes de eu te formar e antes que você saísse da madre. Então ele fala assim: antes de formar, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te consagrei, eu te santifiquei, eu te separei para você ser profeta. Então, se a gente começa a pensar nisso, tá, foi só com Jeremias? Não. Deus já te conhecia, Carvalho, antes de você ser formado no ventre da tua mãe. E quando você foi formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha traçado para você um caminho que Ele gostaria que você seguisse. O calvinista, ele vai dizer assim: tá aí, pronto, já estava amarrado, né? Já estava amarrado. Eu não penso bem assim. Eu acho que tem um nível de interação de Deus com o homem, né? E essa interação, ela começa com Deus anunciando assim: olha, seu pai nem tinha pensado em deitar com a tua mãe e eu já te conhecia, né? Então eu já enxergava na eternidade o teu caráter e quem você é, né? E eu escolhi você para ser meu profeta. Eu estou te separando, né? Então você ainda estava no ventre da tua mãe e eu estou te separando. Isso quer dizer então que Jeremias não tinha escolha? Eu não entendo assim. Eu entendo que isso é uma maneira de Deus mostrar para ele, falando assim: olha, não se preocupa com o que vai acontecer lá na frente, não se preocupa com como as coisas vão se desenrolar. Por quê? Porque eu sei o que estou fazendo e eu enxergo o resultado de tudo isso. Então eu estou te chamando com base em quem eu sou e no meu caráter, não com base em quem você é. Por quê? Porque mais na frente, Jeremias, no versículo seguinte, né, ele vai falar assim: não, Deus, mas o senhor não sabe quem eu sou. Deus já dá uma resposta preventiva para ele: olha, eu estou chamando com base no meu caráter, né? Ou seja, eu enxergo você antes de você ser formado. Eu te separo ainda no ventre da tua mãe.
Aí Jeremias não entendeu que isso Deus estava falando como uma garantia de que ele está no controle de todas as coisas. E Jeremias responde o quê? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ou seja, a resposta de Jeremias deveria ser assim: não, Deus, então, se o Senhor me chamou antes de eu ser formado, se eu me conhecia, desculpa, antes de eu ser formado e me chamou no ventre da minha mãe, então não faz diferença quem eu sou agora, ou as ferramentas que eu tenho, ou as habilidades que eu penso que eu tenho. Por quê? Porque o Senhor me chamou com base nos seus atributos em quem o Senhor é, e não com base nos meus atributos em quem eu sou. Por que isso é importante, irmãos? Porque a gente tem esse senso de missão que eu tentei passar para vocês aqui no início, de que nós somos uma igreja dentro de um ambiente corrompido que a gente tem que anunciar uma palavra transgressora. E aí a gente pode ter a tendência a pensar assim: ah, Senhor, mas eu não passo do S1 novinho. Quantos anos você tem, Cavalo? 24. É. Eu não passo. Acabei de sair da adolescência, Deus. Pô, eu sou S1, nem sei direito o que eu estou fazendo. Deus não te chamou com base em quem você é, nem nos seus atributos. Deus chamando com base em quem ele é, no caráter dele e nos atributos dele. Porque se a gente achar que Deus está chamando a gente com base nos nossos atributos, aí sim você vai pensar assim, Viviane: caramba, eu não tenho capacidade de fazer essa obra que Deus está pedindo para eu fazer. Porque lá no final do livro de Mateus, lá no final do livro de Marcos, ele manda eu ir e fazer discípulos. Eu ir e pregar o evangelho, né? Batizando as pessoas, ensinando a guardar os mandamentos. Estou juntando os dois textos de Marcos e Mateus em um só, né? E eu não estou capaz de fazer isso. Por quê? Porque eu sou pequeno, eu tenho só 24 anos, eu ainda não tenho uma vida plenamente construída, eu não conheço a Bíblia o suficiente. Pessoal, esqueçam tudo isso. Isso não isenta vocês de, ok, eu vou me aprofundar no conhecimento das Escrituras, eu vou me dedicar à oração, eu vou procurar construir uma família sólida. Isso não isenta você da tua responsabilidade, mas não é pela tua capacidade que você está sendo chamado a ser um discípulo de Cristo. Você está sendo chamado a cumprir essa missão confiando que aquele que o chamou é poderoso o suficiente para sustentar a tua caminhada. Ele vai sustentar a tua caminhada. Porque o sentimento de Jeremias é esse. Ele falou: caramba, antes do ventre materno, antes de eu ser formado no ventre materno, ele já sabia. E quando eu estava no ventre, ele já me separou. Então não importa quem eu sou. Mas o sentimento de Jeremias, que deveria ser esse, foi o contrário. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Aí Deus responde o quê? Né? Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então ele fala assim: olha, o que eu estou mandando você fazer, faça. Não digas eu sou uma criança. Por quê? Porque sou eu que estou mandando. E eu sou forte o suficiente para fazer você prosperar nesse caminho que eu estou te enviando. Para você, Jeremias? Não. Como eu falei lá nessa longa introdução que eu fiz, né? Quando ele fala ali, ó, eu sou contigo para te livrar. Opa, então eu não vou sofrer. Não, a gente vê que ele vai sofrer, né? Mas eu vou te livrar do quê? De você ser parado no trajeto da tua missão. Assim, ó, ninguém vai te parar, cara. Você vai até o final. Você vai. Por quê? Por que eu digo que a questão aí é o não te parar? E aí implica em não morrer, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte: tudo que eu te falar. Cadê? Aqui. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Ou seja, o que ele está dizendo ali? O caminho que eu mandar você percorrer, você vai conseguir percorrer. É isso que ele está falando. Não é tipo assim: olha, deixa de ser teimoso, o que eu falar, você faz. Não, o sentido aqui é: tudo que eu estou mandando você fazer, você vai conseguir fazer. É isso. Porque o contexto da passagem aí é o questionamento do ser capaz ou não. Então Deus fala assim: ó, te separei. Aí ele fala: não sou capaz. Aí Deus dá a resposta: o quê? Não, me obedece. Não é isso. Ele está falando: não, você vai conseguir.
Tudo que eu mandei você fazer, você vai conseguir. Então, se eu estou mandando você ir a uma pessoa, você vai conseguir chegar a essa pessoa. Se eu estou mandando você falar uma coisa, você vai conseguir falar essa coisa. Por quê? Porque eu sou contigo durante a caminhada para te livrar. Ninguém vai te parar ao longo do trajeto. E você vai alcançar o propósito que eu designei para você. Amém? Isso é aplicável para nós hoje? Totalmente. Totalmente. Por quê? Porque Deus nos deu uma missão. Cristo nos deu uma missão antes de ascender aos céus. Né? E de pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos de todas as nações. Então ele está dizendo assim, olha, aquilo que eu estou te comissionando a fazer, através do meu Espírito e da minha presença com vocês, que estarei convosco até a consumação do século, vocês conseguirão fazer. Quando vocês aprenderem a confiar e a depender de mim. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter luta? Vai. Mas ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Amém?